Você sabia que antes de Jesus começar seu ministério, houve um homem que preparou o mundo inteiro para sua chegada? Um homem que viveu no deserto, vestido com peles de camelo, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Um homem cuja voz ecoou tão forte que reis tremeram. Multidões se arrependeram e o céu se abriu. Sua mensagem era simples, mas poderosa. Sua vida era radical, mas proposital. E tudo o que ele fez apontava para uma única direção: Jesus Cristo. No silêncio do deserto, quando tudo parecia imóvel, uma voz rompeu o ar quente como um trovão de esperança. Era a voz de um homem simples, mas carregado de propósito. Um mensageiro que não buscava fama nem poder, apenas obediência. Hoje você vai conhecer a história daquele que preparou o caminho para a maior promessa já feita à humanidade. Uma voz que ecoou na areia, atravessou gerações e ainda hoje continua a despertar corações. A história de João Batista, o anunciador do Salvador. Antes que sua voz ecoasse no deserto, o mundo parecia viver num intervalo silencioso e sufocante. 400 anos haviam se passado desde que o último profeta falara em Israel. 400 anos de silêncio divino. 400 anos de espera angustiante. O povo aguardava sinais do céu, aguardava direção, aguardava a resposta para séculos de súplicas e orações. Havia um vazio espiritual tão profundo que parecia impossível de ser preenchido. Uma sensação coletiva de que algo grandioso estava prestes a acontecer, mas ainda permanecia oculto aos olhos humanos. E é exatamente nesse ambiente de expectativa sufocada que surge um homem diferente de todos os outros. Seu nome é João, mas não um João qualquer. Esse João nasce de forma milagrosa, fruto da oração persistente de um casal já idoso que nunca havia tido filhos. Zacarias, seu pai, era sacerdote. Isabel, sua mãe, era da linhagem de Arão. Ambos eram justos diante de Deus, obedientes à lei, mas carregavam a dor da infertilidade numa cultura que via isso como maldição. Até que um dia, enquanto Zacarias ministrava no templo, algo extraordinário aconteceu. Um anjo apareceu e anunciou que eles teriam um filho. Um filho que seria grande diante do Senhor. Um filho que seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Um filho que converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Zacarias duvidou. E por sua incredulidade, ficou mudo até o dia do nascimento da criança. Mas Isabel creu. E quando aquele bebê nasceu, o nome dado a ele carregava peso profético: João, que significa Deus é gracioso. Desde o primeiro choro, todos ao redor sabiam que aquele menino não era comum. Havia algo de divino em sua origem, algo de sobrenatural em seu propósito. João cresce longe dos palácios, distante das grandes cidades, apartado das sinagogas movimentadas. Ele é criado entre rochas ásperas, vento seco e uma solidão que seria insuportável para a maioria. Mas essa solidão não o enfraquece. Ela o molda, ela o prepara. Seu coração se torna sensível ao chamado divino de uma forma que poucos conseguem compreender. Enquanto outros jovens de sua idade aprendem profissões, constroem famílias e buscam conforto, João se entrega a uma vida de consagração radical. Sua vida começa a se alinhar com um propósito maior do que ele mesmo, maior do que suas próprias necessidades, maior do que qualquer ambição humana. À medida que amadurece, João percebe com crescente clareza que sua vida não foi criada para si mesmo. Ele não nasceu para acumular riquezas, não nasceu para conquistar poder político, não nasceu sequer para construir um legado pessoal. Ele foi separado, escolhido, ungido para ser um mensageiro, alguém que desperta almas adormecidas, alguém que sacode consciências entorpecidas, alguém que prepara o caminho do Senhor. O deserto se torna seu lar, sua escola, seu altar. Ali, naquela vastidão árida e implacável, João aprende lições que nenhuma instituição religiosa poderia ensinar. Ele aprende a discernir o silêncio de Deus e a ouvir o sussurro que orienta seus passos. Aprende a depender completamente do Altíssimo, sem redes de segurança humanas. Aprende que a verdadeira força não vem de multidões que o apoiam, mas da certeza de que está cumprindo a vontade divina. No deserto, João é despido de tudo o que é superficial. Resta apenas o essencial: ele e Deus. E nesse relacionamento íntimo e profundo, sua identidade se consolida.
Quando finalmente chega o momento certo, o momento determinado desde a fundação do mundo, João emerge das sombras do deserto com uma convicção inabalável. Ele sabe exatamente o que precisa dizer. Sabe para quem foi enviado. Sabe qual é o seu papel na história da redenção. Sua missão começa não com força física ou eloquência refinada, mas com autoridade moral, que só vem de quem viveu o que prega. E essa autoridade genuína, essa autenticidade brutal, prepara o terreno para tudo o que está por vir. As primeiras pessoas que o veem ficam chocadas. Sua aparência é rústica demais. Suas roupas feitas de pelos de camelo parecem desconfortáveis e inadequadas. Sua dieta de gafanhotos e mel silvestre parece absurda, mas há algo em seus olhos, algo em sua voz, algo em sua presença que não pode ser ignorado. Quando João abre a boca para falar, não há dúvida de que aquelas palavras vêm de um lugar muito mais alto do que a sabedoria humana. Ele prega arrependimento, ele prega preparação, ele prega que o reino dos céus está próximo. E o povo escuta, porque finalmente, depois de 400 anos de silêncio, uma voz profética voltou a ecoar em Israel. A presença de João no deserto logo se torna impossível de ignorar. Sua figura austera, sua simplicidade radical e sua coragem inabalável chamam a atenção de todos. O que começa como curiosidade de poucos, rapidamente se transforma em movimento de multidões. Pessoas de diferentes regiões, de diferentes classes sociais, de diferentes histórias de vida caminham quilômetros sob o sol escaldante para ouvi-lo. Não vão apenas por curiosidade, não vão para se entreter. Vão porque sentem no fundo da alma que suas palavras carregam algo que elas desesperadamente precisam. Verdade. João não fala como os escribas e fariseus que enchem as sinagogas com tradições vazias e discursos elaborados. Ele não cita longas genealogias, nem se perde em debates teológicos complexos. Suas palavras são diretas, penetrantes, impossíveis de ignorar. Ele fala sobre arrependimento genuíno, sobre retorno sincero ao caminho de Deus, sobre reconciliação profunda com o Criador. E cada palavra atinge o alvo com precisão cirúrgica. Suas mensagens tocam feridas que muitos nem sabiam que tinham. Expõem pecados escondidos há anos. Revelam hipocrisias cuidadosamente disfarçadas, mas ao mesmo tempo trazem um conforto inexplicável. Porque João não está ali para destruir, está ali para restaurar. Ele não acusa por prazer, ele desperta por amor, não condena por superioridade. Ele chama por obediência ao chamado divino que recebeu. Seu discurso é firme como rocha, mas também cheio de esperança que brota como água no deserto. Ele lembra às pessoas que ainda há tempo, que a misericórdia de Deus é maior que qualquer erro, que a luz está próxima e que vale a pena se preparar para recebê-la. Essa combinação de verdade sem concessões e graça sem limites cria um ambiente onde corações endurecidos começam a amolecer. Multidões o cercam de manhã à noite. Algumas pessoas escutam em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra como quem bebe água depois de dias no deserto. Outras não conseguem conter as lágrimas que escorrem livremente enquanto reconhecem suas próprias falhas. Outras caem em si diante do peso da verdade, como se acordassem de um sono profundo e finalmente enxergassem a realidade. João não oferece fórmulas mágicas nem promessas fáceis. Ele oferece algo muito mais valioso: transformação real e duradoura. Essa transformação começa quando o coração reconhece sua própria necessidade de mudança, quando o orgulho é quebrado, quando a autossuficiência é abandonada, quando a pessoa finalmente admite que precisa de Deus mais do que de qualquer outra coisa. E João facilita esse processo não com manipulação emocional, mas com a pregação ungida da palavra que corta como espada de dois gumes. Ele batiza aqueles que se arrependem nas águas do Rio Jordão. Cada batismo é um símbolo poderoso de morte para o velho modo de viver e nascimento para uma nova vida. As pessoas descem às águas carregando o peso de seus pecados e sobem renovadas, limpas, prontas para recomeçar. É um espetáculo impressionante. Dia após dia, centenas mergulham naquelas águas enquanto João proclama a necessidade de preparar o caminho do Senhor. Mas João percebe algo importante. Ao ver tantas pessoas se aproximando, tantas vidas sendo tocadas, tantos corações sendo transformados, ele entende com clareza crescente que não está ali para si mesmo. Cada batismo que realiza, cada sermão que prega, cada palavra que pronuncia,
aponta para alguém que ainda está por vir, alguém infinitamente maior, alguém infinitamente mais importante, alguém que João nem é digno de desamarrar as sandálias. Sua missão é criar clareza num mundo confuso, abrir caminhos numa sociedade obstruída por tradições mortas e pecados acumulados, alinhar vidas desalinhadas com o propósito divino que está prestes a se manifestar. João sabe que é apenas o precursor, o arauto, a voz que anuncia a chegada do rei, e ele aceita esse papel com humildade profunda e alegria genuína. Há momentos em que as pessoas começam a especular se João seria o próprio Messias esperado. Afinal, fazia tantos milagres de transformação em corações, falava com tanta autoridade, movia multidões inteiras. Não poderia ser ele o escolhido? Mas João sempre deixa claro, sem hesitação, sem ambiguidade: não, ele não é o Cristo. Ele não é digno sequer de ser comparado com aquele que vem. Ele batiza com água, mas o que vem depois dele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa clareza de identidade é um dos aspectos mais bonitos do caráter de João. Ele conhece seu lugar, conhece seu papel, conhece seus limites e não tenta ultrapassá-los. Numa época onde tantos buscam promoção pessoal, reconhecimento público e glória humana, João permanece firme em sua missão: preparar o caminho do Senhor. Apenas isso, somente isso. Mas isso era tudo. E enquanto continua pregando, batizando e preparando, João sabe que o momento decisivo está se aproximando. O momento em que sua missão alcançará seu ápice. O momento em que aquele para quem ele aponta finalmente aparecerá. O momento em que a promessa se tornará realidade visível. Ele não sabe exatamente quando, mas sente no espírito que está próximo, muito próximo. As multidões continuam vindo, os batismos continuam acontecendo, a mensagem continua ecoando pelo deserto, e João permanece fiel, dia após dia, preparando o caminho para o maior acontecimento da história da humanidade. Com o passar do tempo, a fama de João se espalha como fogo em palha seca. Não há como conter, não há como ignorar. Até as autoridades religiosas e civis começam a prestar atenção naquele homem estranho que vive no deserto e move multidões com suas palavras. Alguns o temem porque não conseguem controlá-lo. Outros o criticam porque sua mensagem expõe a hipocrisia deles. Outros tentam classificá-lo como mais um pregador perturbado, mais um fanático religioso perdido nas areias quentes. Mas João não se abala. Ele já passou tempo demais na presença de Deus para se importar com a opinião dos homens. Sua força não vem de aceitação humana. Não depende de aprovação das instituições religiosas. Não se alimenta de elogios ou reconhecimento público. Sua força vem da certeza inabalável de que Deus o enviou. E quando você sabe que foi enviado por Deus, as críticas dos homens perdem o poder de te derrubar. João permanece firme como uma árvore plantada junto às águas, mesmo quando sua popularidade começa a incomodar os poderosos. Sua voz não é moldada pelo aplauso da multidão, mas pela fidelidade ao chamado divino. Ele não ajusta sua mensagem para agradar ouvidos sensíveis. Não suaviza suas palavras para conquistar favores políticos. Não negocia a verdade em troca de segurança ou conforto. Há um episódio particularmente marcante que revela a coragem brutal de João. Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, havia tomado Herodias, a esposa de seu próprio irmão Filipe, e vivia com ela em adultério escancarado. Era um escândalo conhecido por todos, mas ninguém tinha coragem de confrontar o governante. Ninguém, exceto João. Ele vai até Herodes e diz sem rodeios: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Não há diplomacia nessas palavras. Não há medo. Apenas verdade nua e crua. Herodes fica perturbado. Herodias fica furiosa. Mas João não recua. Ele entende que um profeta verdadeiro não pode silenciar a verdade por conveniência. E essa postura lhe custará caro mais tarde. Mas ele aceita as consequências. Porque a integridade não pode ser negociada. A verdade não pode ser vendida. O chamado de Deus não pode ser abandonado por causa de ameaças humanas. E assim, enquanto continua pregando no deserto, João percebe que seu ministério está alcançando um ponto crucial. O povo está mais desperto do que nunca. O coração coletivo de Israel começa a se mover como não acontecia há séculos. A expectativa cresce a cada dia. Há algo no ar.
algo palpável, algo que todos sentem, mas poucos conseguem nomear. Algo poderoso está prestes a acontecer. Todos sabem disso. João sente mais do que ninguém. Ele carrega essa certeza no peito como brasas ardentes. Sabe que não é o protagonista dessa história monumental. Ele é o sinal que aponta para o protagonista. É a porta que se abre antes da chegada do rei. É a voz que anuncia, mas não é a palavra encarnada. E ele aceita essa posição com uma humildade que desafia toda a lógica humana. Em vez de buscar reconhecimento eterno, João busca ser fiel ao momento presente. Em vez de tentar prolongar seu ministério além do necessário, ele se prepara para diminuir quando chegar a hora. Em vez de competir pela atenção das multidões, ele aponta todas elas para aquele que vem depois dele. Essa é a marca de um verdadeiro servo de Deus. Saber quando brilhar e saber quando desaparecer nas sombras para que outro brilhe mais. Há uma tensão crescente no ar. Os dias passam pesados de expectativa. João continua batizando, mas seus olhos começam a procurar algo. Alguém. Aquele que ele anunciou, mas ainda não viu face a face. Aquele que deve aumentar enquanto ele diminui. Aquele que trará não apenas água de arrependimento, mas fogo de transformação completa. E então, em um dia que começa como qualquer outro, algo muda. João está às margens do Jordão, cercado pela multidão habitual de pessoas sedentas por transformação. A água flui calma. O sol bate forte. As vozes se misturam num burburinho constante. Mas de repente João sente algo diferente. Um arrepio percorre sua espinha. Seu espírito se agita dentro dele como águas revoltas. Seus olhos se voltam instintivamente para uma direção específica. E lá, ao longe, caminhando em sua direção com passos firmes e propósito claro, está alguém. Não é um desconhecido qualquer. Não é apenas mais um curioso vindo ouvir suas pregações. Não é mais uma pessoa buscando o batismo para limpar a consciência. É Jesus, o Cordeiro de Deus, o prometido desde o princípio, aquele que João esperou durante toda a sua vida, aquele para quem sua voz apontava desde o primeiro dia, aquele que carrega em si a promessa que o povo aguardava há milênios. Quando João o vê, algo explode dentro do seu peito. Seu coração reconhece antes de sua mente compreender completamente. Ele sabe, simplesmente sabe. Não há dúvida, não há hesitação, não há espaço para questionamento. É ele, o Salvador do mundo, está ali, andando em sua direção, prestes a mudar tudo. A multidão ainda não percebeu. As pessoas continuam conversando, esperando sua vez de serem batizadas, fazendo perguntas rotineiras. Mas João não consegue desviar os olhos daquele homem que se aproxima. Cada passo que Jesus dá em sua direção parece carregar o peso de toda a eternidade. Cada movimento é carregado de propósito divino. E João, que nunca teve medo de reis ou autoridades religiosas, sente algo que nunca havia sentido antes. Uma mistura avassaladora de reverência absoluta, alegria indescritível e humildade esmagadora. Este é o momento para o qual toda a sua vida foi uma preparação. O momento em que o precursor encontra o Messias. O momento em que a profecia se torna carne e osso diante de seus olhos. O momento em que o mundo está prestes a mudar para sempre. Jesus continua caminhando até chegar à beira do rio, bem diante de João. Os dois homens se encaram. Um é o mensageiro, o outro é a mensagem. Um preparou o caminho, o outro é o próprio caminho. Um batiza com água, o outro batizará com o Espírito Santo e com fogo. E naquele instante sagrado sob o céu da Judéia, diante de uma multidão que ainda não compreende completamente o que está presenciando, João faz algo que marcará a história para sempre. Ele levanta a voz, aponta diretamente para Jesus e declara com uma autoridade que faz o tempo parecer parar: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque era antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel é que vim batizando com água. Essas palavras ecoam como trovão silencioso. A multidão finalmente entende que algo monumentalmente importante está acontecendo. Não é apenas mais um batismo, não é apenas mais um dia comum às margens do Jordão. É o momento em que o céu toca a terra. É o instante em que a promessa encontra o cumprimento.
É a revelação do Messias esperado por gerações incontáveis. João observa Jesus se aproximando ainda mais, e então acontece algo completamente inesperado. Jesus pede para ser batizado. João fica atordoado, confuso. Ele sabe quem está diante dele. Sabe que Jesus não tem pecado algum. Sabe que Jesus não precisa de arrependimento. Sabe que é ele, João, quem deveria ser batizado por Jesus, não o contrário. E então, com uma humildade que expõe o quanto ele compreende a enormidade do momento, João diz: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus insiste com palavras que carregam mistérios profundos. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. João não compreende completamente. Talvez nenhum ser humano pudesse compreender plenamente naquele momento. Mas ele confia, obedece e batiza o Filho de Deus nas águas do Jordão. E então, quando Jesus emerge da água, algo extraordinário acontece. Os céus se abrem, não como metáfora poética, mas literalmente. Uma abertura se forma no firmamento como se o véu entre o divino e o humano fosse rasgado por mãos invisíveis. E do céu aberto desce o Espírito Santo em forma visível, como uma pomba, pousando sobre Jesus. A presença divina se manifesta de forma tangível, inconfundível, gloriosa. E então vem a voz do próprio Deus Pai ecoando desde o céu aberto. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Não há palavras para descrever o impacto dessa voz. Não há como medir o peso daquelas palavras. Deus acabou de autenticar publicamente seu Filho. O céu acabou de testemunhar a favor daquele que veio salvar a humanidade. E João, o profeta que viveu para esse momento, está ali, testemunhando tudo com seus próprios olhos. A multidão está em silêncio absoluto. Alguns caem de joelhos. Outros choram sem entender completamente por quê. Outros simplesmente permanecem paralisados pela magnitude do que acabaram de presenciar. E João sabe que sua missão primária foi cumprida. Ele identificou o Messias. Ele o anunciou publicamente. Ele testemunhou a confirmação celestial. Tudo o que ele viveu, tudo o que pregou, tudo o que sofreu, tudo o que sacrificou, o preparou para aquele momento transcendente. Mas a história não termina ali. Jesus não fica junto ao Jordão recebendo a adoração das multidões. Ele se retira, vai para o deserto ser tentado, começa seu ministério. E João continua pregando, continua batizando, continua apontando para Jesus. Mas agora há uma diferença. Antes, ele apontava para alguém que estava por vir. Agora, ele aponta para alguém que já veio e está operando entre o povo. Os discípulos de João começam a notar algo perturbador. As multidões que antes vinham até João agora estão seguindo Jesus. Mais e mais pessoas deixam o Jordão para ir atrás daquele que João identificou como o Cordeiro de Deus. E isso incomoda alguns dos seguidores de João. Eles vêm até ele com preocupação, quase com indignação, dizendo: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos vão ter com ele. Era a oportunidade perfeita para João sentir inveja, para se ressentir, para tentar recuperar sua popularidade, para competir pela atenção das massas. Mas a resposta de João revela a profundidade de seu caráter de uma forma que poucas coisas poderiam revelar. Ele diz com uma tranquilidade que só vem de quem realmente entende seu propósito: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado adiante dele. E então ele diz algo tão bonito, tão profundo, tão verdadeiro que ainda ecoa através dos séculos. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. 6 palavras que resumem toda a vida de João Batista. 6 palavras que definem o que significa ser um verdadeiro servo de Deus. 6 palavras que destroem todo egoísmo, toda busca por glória pessoal, toda competição no reino de Deus. João não está triste porque Jesus está se tornando mais popular. Ele está alegre, realizado, satisfeito, porque estava acontecendo exatamente aquilo para o qual ele dedicou sua vida inteira.
A missão de João encontrou seu ápice e agora entra em uma nova fase. Uma fase onde ele deve deliberadamente, intencionalmente, humildemente, diminuir. Não porque fracassou, não porque foi substituído injustamente, mas porque cumpriu seu propósito. O precursor sempre diminui quando o Messias aparece. A voz que anuncia sempre silencia quando a palavra encarnada começa a falar. E João aceita isso não com resignação amarga, mas com alegria genuína. Ele continua pregando, continua sendo fiel, mas agora seu ministério aponta com ainda mais clareza para Jesus. Cada palavra que sai de sua boca direciona as pessoas para o Cordeiro de Deus. Cada batismo vem acompanhado da exortação para seguir Jesus. Cada ensinamento culmina na mesma verdade. Ele é o Salvador que vocês esperavam.